Boa tarde a todos os que assistem a estas horas. Nosso webinar, no dia de hoje, toca ao serviço de imagiologia, apresentação do tema muito importante para todos e de muito interesse, seu conhecimento. E é a interpretação da mamografia. A apresentação vai ser feita pela doutora Leti, interna de terceiro ano da imagiologia do Hospital Américo Boa Vida. Ok, muito obrigada. Eu sou a doutora Arlete, interna do terceiro ano de imagiologia do Américo Boa Vida, como já foi falado pelo doutor Abel. E vamos falar hoje de um tema que é a interpretação da mamografia. Temos como objetivo geral identificar as lesões ou alterações do tecido mamário na mamografia e classificar o BRADS. Portanto, a mama não é senão mais do que uma glândula sudorípara apócrina modificada. Portanto, ela é gerada a partir da 5ª semana de gestação, tanto no sexo masculino como no sexo feminino, ela existe, e na adolescência ela sofre transformações devido a estímulos hormonais e, portanto, ela é destinada à secreção do leite. Falar da mama. A mama está localizada na região anterior do tórax, portanto, ela tem uma forma cônica, com uma base assentada sobre o tórax. Ela está constituída no seu centro por uma região mais pigmentada, que é a areola, que contém na sua superfície alguns nódulos que chamamos de nódulos de Morgagni. Tem uma forma discoide. Portanto, no interior ou no centro da areola, ela contém o mamilo, que é uma área proeminente, na qual abrem-se 15 a 20 dutos galactócitos. Portanto, devemos também, sabemos que a mama está limitada medialmente pelo bordo lateral do externo, lateralmente está limitada pela linha axilar anterior, superior está limitada pelo bordo inferior da clavícula e inferiormente pelo sulco mamário inferior, ou pelo sulco mamário. Dizer também que a mama está irrigada pela artéria mamária externa e pelos ramos da mamária interna. A irrigação venosa está feita profundamente pela artéria axilar, por ramos das artérias intercostais e pela artéria mamária interna, falamos dos ramos perfurantes da mamária interna, artéria axilar e intercostais. Dizer também que a mama está constituída por um tecido fibroglandular e por tecido lipomatoso. Aqui trazemos uma análise das probabilidades em faixa etária de contrair o câncer da mama. Como vemos aqui, quanto mais a idade vai avançando, a probabilidade de ocorrer um risco de câncer da mama é muito alto. Então, aí o apelo para o exame da mamografia. Os estudos imagiológicos que trazemos são a mamografia, a ultrassonografia, a galactografia, a tomografia axial computarizada e a ressonância magnética nuclear. Dizer que a ultrassonografia e a ressonância magnética são exames que não contêm radiações, por isso são menos prejudiciais ou não são prejudiciais à saúde. E falar que a galactografia é um exame contrastado, é uma radiografia contrastada da mama.
Os outros exames que nós falamos aqui, tirando a ultrassonografia e a ressonância, são exames que são suscetíveis à radiação ionizante, ou melhor, emitem radiação ionizante e são prejudiciais à saúde. O que é então a mamografia? A mamografia não é senão mais do que uma radiografia detalhada da mama, que tem o objetivo de identificar alterações no tecido mamário, como desestruturações do tecido mamário, desarquiteturações deste tecido, assimetrias, identificação de nódulos ou microcalcificações, ou seja, calcificações, que é o mais importante na mamografia, porque a mamografia é específica para identificar calcificações muito pequenas. A mamografia é um estudo. A mamografia é um estudo de grande valor porque ela, os indivíduos, as pessoas podem fazer a mamografia sem ter nenhum sintoma. O valor está mesmo que o paciente ou a pessoa não precisa apresentar nenhum sintoma para que possa fazer então este exame. E é um exame muito aceito entre as mulheres. Temos como vantagens programa de screening, ou seja, programa de scanning fala a favor de, como é que podemos dizer? São programas o qual o paciente não apresenta nenhum sintoma e nós podemos já começar a obter informações a partir destes dados. A mamografia tem muitas vantagens, porque ela detecta calcificações muito pequenas que não seriam identificadas em outros exames. Ela detecta precocemente o câncer da mama e é muito útil nas mamas lipomatosas. As desvantagens, temos que a primeira é um exame que emite radiações, que é prejudicial à saúde. Nas mamas muito densas não temos como identificar bem as alterações por causa da densidade da densidade extrema que essa mama vai apresentar. É um exame custoso, que custa ao bolso do paciente. Necessita de equipamentos especializados, ou seja, um mamógrafo que não existe em todas as regiões. É deficiente para achados como massas retroareolares. Não conseguimos visualizar bem o tecido retromamário e é difícil nas mamas muito pequenas. Aqui temos uma máquina, um mamógrafo, o qual vemos ali mais acima, superiormente, o tubo de raio-x, o qual emite radiações. Mais inferiormente temos aí os tabuleiros ou as paletas que fazem a compressão da mama. É apenas para conhecerem o mamógrafo ou o equipamento que faz a mamografia. Nas projeções realizadas, as projeções habituais são a mediolateral oblíqua, a crânio-caudal e a mediolateral. Essas são as projeções mais utilizadas. Temos algumas projeções que são solicitadas pelo próprio imagiologista, se ele quiser ver alguma coisa a mais, se ele quiser temos aí são a compressão focal, a magnificação, temos a crânio-caudal exagerada, a fenda do valo, prolongação axilar, temos a tangencial, a rotação do tecido, crânio-caudal, invertida. Aí temos também circunstâncias especiais em que se faz a mamografia, em que pode-se aplicar também uma destas projeções, e também os implantes é uma circunstância também não habitual. Aqui trazemos, aqui
Estamos a ver a projeção médio-lateral oblíqua, como é que a paciente, como é que dispõe-se a mama no aparelho. Vemos na imagem à esquerda a técnica posicionar a mama da paciente, e vemos na imagem à direita a mama já posicionada e a obliquidade que o aparelho faz para fazer a médio-lateral oblíqua. Portanto, temos aqui a radiografia, o resultado ou a imagem médio-lateral oblíqua, em que nós temos que identificar muito bem o músculo peitoral maior. Tem que estar bem radiografado, tem que aparecer o músculo peitoral maior, a gordura retroglandular, a gordura retroglandular, ou esta, depois da... Temos aqui o músculo peitoral maior, temos a gordura pós-glandular, não pré-glandular, que é, portanto, esta área mais radiotransparente. Temos a identificar ainda nesta vista, nesta projeção, esta área mais central, que é a área mais radiopaca, que é o tecido glandular, o tecido fibroglandular. E, portanto, temos também que identificar a gordura superficial e a pele. A pele deve estar bem, tem que aparecer no exame, não é? A linha da pele. E não pode ter pregas ali a mais. Não pode ter nenhuma dobra, para que não façam falso positivo. Nesta projeção ainda podemos dividir a mama em região superior e inferior. Aqui temos como se faz a vista crânio-caudal. Temos aí a técnica a mostrar. Temos aqui a imagem da radiografia na vista crânio-caudal, em que nós observamos também ali a sinalizar o A, que é o músculo peitoral maior, tem que aparecer. A gordura pós-glandular, que é esta área mais mais escura, que é, em radiologia nós falamos radiotransparente. Esta área mais escura, logo após o músculo peitoral, o A, temos a gordura. A gordura pós-glandular, que é essa área mais escura, que é essa área que nós falamos mais radiotransparente. E depois identificamos aqui a região fibroglandular, que é esta área mais radiotransparente. Identificamos ainda a gordura superficial e a pele. E nesta vista nós podemos dividir a mama em região interna e externa, ou lateral e medial. Aqui temos uma vista lateral medial, ou lateral medial. Aqui nós estamos a mostrar algumas projeções adicionais. Como vemos aqui, esta é a crânio-caudal extrema, ou projeção de Cleópatra, que identifica bem a região póstero, ou seja, identifica bem a região do extremo da axila. Temos também aqui a mostrar a vista, também uma vista adicional, que eu sou imagiologista que pede para poder ver algumas alterações. Temos esta técnica também, uma vista adicional, que é a magnificação, onde nós podemos, ao ampliar a área que nós queremos visualizar melhor. Temos também aqui
situações especiais como o implante, que é uma situação também complexa, temos que afastar o implante para poder radiografar bem o tecido mamário. Portanto, temos circunstâncias especiais que nós falamos, que é, podemos ter, a paciente pode estar acamada, é bem complexo fazer essas radiografias, pode ser, no caso da doente, da paciente ser cadeirante, mamas pequenas também são muito difíceis de radiografar, então são casos também especiais. Como é que deve ser feita a avaliação da mamografia pelo radiologista? Temos que estar num ambiente calmo, escuro ou menos, com muito pouca luz. Temos que ter uma lupa, o radiologista tem que ter sempre uma lupa para poder avaliar bem as alterações que podem aparecer aí na mamografia. E temos que ter as duas vistas, temos que ter os dois lados, para poder fazer comparação da mesma mama, das mamas. Portanto, a estrutura do informe que nós vamos fazer no nosso relatório tem que estar bem espelhado o motivo pelo qual o paciente vem fazer esse estudo, o tipo de estudo que nós estamos a fazer tem que estar lá bem espelhado, a comparação dos estudos prévios, se a paciente já tem outros estudos feitos, também tem que estar relatado lá, o padrão glandular, a descrição dos achados, a classificação por BIRADS e as recomendações. Dizer aqui que é muito importante o motivo do pedido do exame, porque os nossos colegas muitas das vezes mandam pedidos sem evidenciar ou sem descrever os motivos do pedido. Portanto, o sistema de BIRADS, vamos falar do sistema de BIRADS. O sistema de BIRADS é um sistema que foi criado em 1992 pelo Colégio Americano de Radiologia, no qual padroniza a conduta a seguir após os achados de imagem nas várias técnicas imagiológicas. Ou seja, padronizamos assim, uniformizamos a linguagem mamográfica ou dos achados mamográficos. Quais são, então, as vantagens do BIRADS? É a homogeneização da terminologia, ou seja, a unificação da terminologia em várias áreas, ou seja, no mundo. Nós temos uma só linguagem. Conseguimos perceber se eu dou o BIRADS 1, BIRADS 2, BIRADS 3, eu já sei qual é a conduta a seguir, seja em Angola, seja na América, seja num outro local, a conduta será sempre a mesma a seguir. A rapidez. Uma das vantagens também é a rapidez na confeição dos relatórios. Portanto, cria bases de dados. Vai nos criar esta base de dados que a paciente vai ter ali consigo. E eu, num próximo exame, poderei, portanto, ter estes achados ou estes BIRADS. E a possibilidade da análise comparativa com outros exames anteriores. O BIRADS, nós classificamos o BIRADS em categorias de 0 a 6. O BIRADS 0 é uma avaliação incompleta. Portanto, necessitamos de um outro exame para achar a categoria. Significa que eu observei esta mama, não achei, o achado não foi relevante para eu poder categorizar. Então, preciso de uma vista adicional ou um outro exame adicional para poder categorizar. Então, damos o BIRADS 0. O BIRADS 1 são achados negativos, não existem alterações nesta mama, alterações patológicas. BIRADS 2, portanto, são achados benignos. BIRADS
são achados benignos. O BIRADS 3 são achados provavelmente benignos. O BIRADS 4 é uma lesão suspeita. Portanto, no BIRADS 4 temos três categorias: BIRADS 4A, o 4B e o 4C. O BIRADS 4A é uma lesão com baixa suspeita de malignidade. O BIRADS 4B, moderada suspeita. O BIRADS 4C, alta suspeita de malignidade. Temos o BIRADS 5, que é, portanto, uma lesão com bastante suspeita de malignidade. O BIRADS 6, que é já uma lesão confirmada com biópsia. Dizer que em todos os BIRADS tem recomendações. Portanto, no BIRADS 0 já falamos da recomendação. No BIRADS 1, a paciente tem um acompanhamento de 1 em 1 ano. No BIRADS 2, nós temos o acompanhamento desta paciente com achados benignos é de 6 em 6 meses. Se o imagiologista achar que tem que vir em menos tempo, também pode ser. No BIRADS 3, portanto, achados provavelmente benignos. Esta paciente deve ser vista de 6 meses. 6 meses, sim, são 6 meses. No BIRADS 4, na lesão suspeita, a recomendação é a biópsia mesmo. No BIRADS 5, biópsia também, é biopsiar a recomendação. E no BIRADS 6, já está tudo confirmado, é praticamente para o cirurgião ver a possibilidade de tirar ou não tirar este nódulo. Uma possibilidade cirúrgica. Padrões mamários ou padrões teciduais. Portanto, existem 4 padrões no tecido mamário. Começamos com o padrão lipomatoso, que é esta primeira imagem que nós vemos aqui, que é uma mama quase totalmente substituída por material lipomatoso, ou tecido lipomatoso. Ela apresenta apenas menos de 25% de tecido glandular. O tecido lipomatoso é um tecido que aparece muito mais radiotransparente e é muito mais fácil para identificar as alterações que se dão na mama. Portanto, temos o segundo padrão que apresentamos aqui, que é o padrão fibroglandular. Portanto, apresenta de 25% a 50% de tecido fibroglandular. Vemos aqui o tecido fibroglandular e tem também aqui o tecido lipomatoso. Temos o padrão heterogeneamente denso, que é um pouco, ou seja, é mais difícil para identificar alterações no tecido denso. Este é um padrão heterogeneamente denso. E a quarta imagem, temos aqui o extremamente denso, que é mesmo muito difícil para identificar alterações. Não é um bom padrão para a mamografia. Aqui temos um quadro para classificar os nódulos ou massas, quanto à forma, contornos, limites e densidade, que nós vamos ver mais abaixo, mais adiante. Portanto, vamos começar a falar dos nódulos. Os nódulos, portanto, podem apresentar-se de forma... Os nódulos são imagens, podem apresentar-se de forma arredondada, eles apresentam de várias formas, podem apresentar de forma arredondada ou de forma ovalada. Vemos aqui na primeira imagem um nódulo arredondado, radiopar. A segunda imagem apresenta-nos de uma forma ovalada. Vamos falar dos seus contornos e limites. Portanto, os contornos, os limites podem ser bem definidos ou mal definidos. E os contornos vamos logo também aqui identificar. Portanto, a primeira imagem nós identificamos
um nódulo radiopaco, bem delimitado, ou bem definido, ou seja, bem definido, de contornos regulares. A segunda imagem nos mostra um nódulo, limites mal definidos. Nós conseguimos notar aqui externamente, ou na região anterior, nós conseguimos notar o contorno deste nódulo, mas na região mais posterior nós não conseguimos notar o contorno, não conseguimos ver os limites desta imagem. Este é um nódulo mal definido. Temos aqui a terceira imagem, que é um nódulo, conseguimos identificar aqui um nódulo com bordos lobulados ou multilobulados. A outra imagem a seguir, conseguimos notar também um nódulo lobulado, ou seja, de contornos lobulados. Vamos a ver que o contorno aqui já são lobulados. E a última imagem é um nódulo de bordos irregulares. Temos mais uma imagem aqui, que apresenta já este nódulo está bem definido e tem os bordos espiculados. Então, estas são as características dos contornos, também dos limites. A densidade. Os nódulos podem ser densos ou transparentes, dependendo da sua densidade. Nós apresentamos aqui a primeira imagem, é um nódulo bem definido que tem uma densidade alta, ou seja, nós em imagiologia falamos radiopaco, branco. A segunda imagem nós identificamos um nódulo ou seja, em imagiologia nós falamos radiotransparente. E na terceira imagem nós identificamos um nódulo misto, que tem as duas densidades aí misturadas. Vamos falar das calcificações. Passamos para outra lesão que são as calcificações. As calcificações podem ser classificadas em benignas, malignas, ou seja, benignas e malignas. Temos também as calcificações intermédias. Portanto, as calcificações, quanto maiores, quanto mais grandes e os seus bordos forem lisos, têm mais probabilidade de serem benignas do que quanto mais pequenas elas se apresentarem, mais pequenas, mais finas, têm a probabilidade de serem muito mais suspeitas. Aqui temos vários tipos de calcificações. Começamos a classificar as calcificações benignas. Temos calcificações cutâneas, que são calcificações benignas. Temos calcificações vasculares, também são benignas. Calcificações em pipocas, calcificações lineares grandes. Temos as calcificações arredondadas, estão no grupo das benignas. Em casca de ovo, também são benignas. Com centro radiolúcido e calcificações em leite de cálcio. Essas são as calcificações benignas que nós prevemos aqui. Portanto, ainda temos as calcificações por sutura, que apresentam benefícios de sutura, as distróficas e as puntiformes. Ressaltar que elas têm, normalmente as calcificações benignas, já falamos, são sempre superiores a 1 milímetro, 0,5 milímetros. Temos as calcificações intermédias. Nas calcificações intermédias, nós temos a ressaltar as calcificações amorfas, que são calcificações são pequenas e muito difíceis de identificar a sua forma. Temos o terceiro grupo, que são as calcificações malignas, as calcificações pleomórficas. São calcificações muito pequenas, muito finas, são bem identificáveis. Portanto, as calcificações, quanto mais pequeninas forem e finas, têm muita probabilidade de serem malignas. Modificadores e distribuição. Portanto, vamos falar de como é que as calcificações podem se distribuir.
Elas podem estar agrupadas, elas podem distribuir-se podem estar de forma lineares, elas podem estar segmentadas de forma segmentária ou regionais e podem estar também difusamente difundidas no tecido, ou disseminadas. Portanto, vamos mostrar algumas calcificações, as calcificações benignas, como é que elas apresentam no tecido mamário. Temos aqui essa primeira imagem, onde encontramos calcificações difusas no tecido mamário, são consideradas calcificações benignas. Temos essa calcificação, nós podemos identificar aqui essa imagem radiopaca grande, contornos lisos, é uma calcificação benigna, provavelmente um fibroadenoma. Aqui também encontramos outras calcificações na terceira imagem, grosseiras, bem identificáveis, são classificadas em benignas, são grandes. Temos a quarta imagem, que são calcificações cutâneas, vemos aqui na superfície da pele, essas imagens radiopacas, são consideradas também calcificações benignas. Temos as calcificações aqui, a quinta imagem, são as calcificações em casca de ovo, que têm o seu contorno bem radiopaco, bem radiopaco, são benignas também. Temos aqui a sexta imagem, as calcificações lineares grossas ou tubulares. A sétima imagem, identificamos calcificações vasculares e na última imagem temos calcificação em anel. Podem ser de tecido gorduroso degenerativo. Portanto, vamos identificar as calcificações. Aqui nós temos calcificações suspeitas, são de tamanho pequenino, estão agrupadas, finas. Temos aqui a primeira imagem, um grupinho de calcificações aí agrupadas, pequeninas. Aqui também na segunda imagem vemos algumas calcificações pequenas, algumas agrupadas, são suspeitas, quanto mais pequenas, como nós falamos. Na terceira imagem também vemos algumas calcificações pequeninas que não conseguimos identificar muito bem, são suspeitas. As calcificações malignas também, embaixo nós podemos identificar, são muito pequenininhas e estão bem agrupadas num local só, são suspeitas. Temos também estas calcificações aqui, a terceira imagem, a segunda imagem, nas calcificações malignas são lineares finas e a terceira imagem também nós identificamos calcificações lineares e cruciformes finas, pequenas. São calcificações malignas. Portanto, vamos falar de distorção arquitetural. A distorção não é senão mais do que num dado tecido, nós podemos podemos encontrar o tecido organizado, né? O tecido está sempre disposto em fibras organizadas de uma forma. A distorção vai ser uma área que nós vamos encontrar de tecido que não segue a mesma forma da disposição das outras fibras. Pode ser uma área que nós encontramos uma radiopacidade com especulações. Podemos considerar isso uma distorção. Portanto, vamos falar também da assimetria. A assimetria não é mais do que a presença de uma radiopacidade, ou seja, uma densidade que nós não vemos, só encontramos numa projeção, não é? Numa mama vamos encontrar uma radiodensidade exagerada, aumentada naquela área, então nós consideramos isso como assimetria. A assimetria aqui nós não falamos do tamanho, nós estamos a falar em relação ao tecido mamário. Considerar o tecido mamário assimétrico em relação ao outro devido à diferença da densidade que nós vamos encontrar num e no outro.
Vamos a ver aqui algumas imagens de assimetria. E falar dos achados associados. Os achados associados são aqueles que nós podemos associar em todos os achados de imagem que nós já falamos. Podemos encontrar os outros achados que podem ser a retração da pele, a retração do mamilo, o engrossamento da pele, o engrossamento de trabéculas, lesões cutâneas, como a adenopatia daxilares. Portanto, são praticamente os achados que nós podemos acrescentar no nosso relatório para dar um maior valor no nosso diagnóstico. E são algumas imagens também de achados, não deixam de ser achados, que é a saída de secreção da mama. Trazemos aqui a secreção leitosa, que pode nos indicar um tumor pituitário, ou mesmo a lactação, principalmente a lactação. Temos a saída de secreção da mama, de secreção escura ou crudosa, pode nos indicar também uma alteração como uma ectasia ductal. Temos também aqui um achado que é a saída de secreção hemática, pode nos indicar também um papiloma ou um câncer mamário. Por fim, trazemos essa imagem da lactografia, que não é senão uma radiografia da mama contrastada. Então, portanto, temos a nossa bibliografia consultada e agradecer pela apresentação feita. Terminada assim a apresentação de nossa interna com bom desempenho, deixamos aberta as perguntas, algumas aclarações, algum aporte, todo o que quiseram interactuar conosco. Se desejam, no momento adequado, podem escrever ou podem perguntar. Também para o conhecimento de todos, temos que o chat, mediante o chat, se não quiserem perguntar diretamente, podem deixar sua pergunta, sua recomendação, alguma ajuda. Mediante o chat, podem escrever e nós estamos a responder o que seja.
e agradecer também. Então, deixamos a todos a consideração, principalmente, nós falamos geralmente a todos, mas é todas. A primeira preocupação, ante qualquer dúvida de patologia da mulher, tem que ser esclarecida mediante esse exame, que é a mamografia. E, para além disso, temos outros já considerados pelo imagiologista nesse momento. E também deixamos para os que convivem com as mulheres, que são, nesse caso, seja o esposo, sejam os filhos, se notam alguma diferença, alguma alteração desde a superfície da mesma mama, até alguma alteração durante a palpação, saída de alguma secreção, a incentivar a essa mulher para fazer o exame, porque lembrar todos que a mamografia é um exame que consiga o diagnóstico precoce das patologias malignas da mama. O que quer dizer que, mediante essas microcalcificações que a mesma doutora Leti estava a nos apresentar, essas microcalcificações que não são detectadas mediante nenhum outro exame, nem palpação, nem nada, a mamografia consiga visualizar, e isso é um sinal de malignidade, e a tempo, toda doença maligna tem solução. Em tempo, tem solução, seja cirúrgica ou medicamentosa, mas dá vida, continuamos com vida. Se não tem nenhuma outra sugerência, nenhuma pergunta, não tem dúvida, então damos por concluído nossa apresentação.